Eu li um total de 5 livros no mês de fevereiro, onde uns me fizeram me apaixonar, suspirar, duvidar de mim mesmo, e é isso que eu quero contar um pouquinho para vocês nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Amanda e nesse canal literário aqui eu trago diversos conteúdos do universo dos livros. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, deixa os comentários, hashtag amo leitura, e vamos ao vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês quais foram os 5 livros e dar um pouquinho da minha opinião que eu li no mês de fevereiro e também vou falar um pouquinho da minha TBR pro mês de março. Pra quem não sabe, TBR significa To Be Read, ou seja, os livros que eu quero ler em março. Eu vou ler todos eles? Pode ser que sim, pode ser que não, mas o que importa é a tentativa. Então chega de enrolação e bora lá. O primeiro livro que eu me li no mês de março foi Aprendiz do Vilão. Eu queria muito ler essa sequência, já fazia um tempo e eu tava enrolando, mas agora foi. Aprendiz do Vilão, pra quem não conhece, vai continuar aí a história do Tristan Maverick, nosso vilão, e da Eve, que é a secretária, antiga assistente e atual aprendiz dele. Nesse livro a gente já passa a ver aí o comecinho da briga aí deles com o rei e principalmente o início de tudo, gente, o estopim de tudo. A dinâmica entre o Tristan e a Eve é simplesmente perfeita. A cada página a gente vai se apaixonar cada vez mais por esses dois. E o mais legal é que, assim, teve um plot nesse livro aqui que eu fiquei meio tipo, não esperava por isso não, viu? E principalmente eu achei muito legal eles introduzirem um pouco mais da irmã dela, da história da família dela, assim, coisas que a gente já suspeitavam e que começou a vir mais à tona nesse livro aqui. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, assim, continua sendo uma das minhas sagas, assim, mais levinha, de fantasia, romantasia aí, favorita, porque realmente, gente, aqui tem beijo pouquíssimo, eles ainda estão aí na fase de começar a querer oficializar que se amam. Então esse livro aqui, gente, não tem como. 4 estrelas, um dos meus favoritos. Eu amo essa saga e super indico. Na sequência, gente, tem que ter um suspensinho. Quem me conhece sabe. As líderes de torcida da Cara Thomas. Gente, que livro, hein? Comprei esse livro na CCXP do ano passado. Não dava nada pra ele. E foi absolutamente tudo. Eu também dei 4 estrelas pra essa leitura. Foi uma leitura super rapidinha. Livro único, pra quem gosta de livro único. Aqui a gente vai acompanhar um pouquinho a história da Mônica, que ela perdeu a irmã dela, né? Foi uma das líderes de torcida aqui, ó, viraram camiseta de saudade. Ela descobre na gaveta do padrasto dela o celular da irmã e também umas cartas que estavam escritas, você sabe que não foi ele, é só ligar os pontos. E aí ela resolve que ela vai ligar os pontos. Liga o celular da irmã dela, vê qual foi a última chamada que a irmã fez antes de se matar. E aí, gente, o suco começa nesse livro aqui, viu? A gente entra num suspense, numa investigação junto com ela e com a amiga dela pra poder desvendar aí os mistérios por trás das mortes das líderes de torcida. E o mais chocante de tudo, gente, é que no final a gente tem um plot, literalmente quando eu falo final, é o final mesmo. Últimas páginas, eu acho que as 2 últimas páginas, a gente tem um plot que a gente fica assim, é sério que isso aconteceu? Muito bom. Eu super recomendo essa leitura aqui, como eu falei, 4 de 5, maravilhosa. Eu comi esse livro aqui e foi o que eu falei, eu não dava nada pra ele, eu não esperava nada desse livro e ele me surpreendeu muito. Como eu falei, esse mês eu consegui ler 5 livros, não é sempre que eu leio toda essa quantidade de livros, mas fevereiro, por mais que foi um mês curto, me surpreendeu muito de eu ter conseguido ler tanto livro assim. Eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma e é isso. Uma coisa muito importante de falar é que esse vídeo tem a intuição de expor pra vocês a minha opinião sobre os livros que eu li, falar um pouquinho os livros que eu pretendo ler, mas não é nada de competição, hein? Se no mês de fevereiro você conseguiu ler um livro, você já tá super de parabéns. Vamos lembrar que nem metade da população brasileira lê sequer um livro, então você já tá na frente de muita gente. E o próximo, Caraval. Eu falei que eu ia entrar nesse livro aqui e finalmente eu entrei. Li o primeiro livro de Caraval. Gente, que livro bom. Que livro bom. Eu não esperava nada desse livro. Na verdade, eu esperava tudo. Porque todo mundo falava dessa trilogia, desses livros aqui. Então eu esperava muito dele. Porém, no começo eu comecei a não esperar nada. Eu achei que era tudo uma grande confusão, uma grande loucura. Não estava entendendo nada. Até que do nada, gente, do nada tudo aconteceu. É muito engraçado que eu postei um stories e eu acho que não deu, assim, reclamando, não deu 10 minutos, eu tava postando outro falando, gente, esquece tudo que eu falei no último. Tudo, porque esse livro resolveu acontecer tudo. O que foi o plot desse livro? O que foi o plot desse livro? O que foi Julian, entendeu? Julian e Scarlett. O que foi a revelação do Julian? Não quero dar muito spoiler, mas eu quero falar. Passa aí pano pro boy. Porque foi necessário pra história. Foi necessário pro enredo. Mas assim, gente, o plot,
o plot com a tela desse livro aqui, eu fiquei passada. Pra quem não conhece a história de Caraval, aqui a gente vai acompanhar um pouquinho a história das irmãs, que é a Scarlett e a Tella. Elas vão, né, a Scarlett tem aí o sonho de participar do grande jogo do Caraval e ela manda algumas cartas pro Lenda, que é, né, o idealizador desses jogos, pra poder participar. E finalmente, depois de anos, ela é convidada. Ela é convidada pra participar disso daqui. Só que quando ela chega lá, elas vão junto. Quando chegam lá, a arma dela some. E aí ela descobre que o objetivo do jogo é encontrar a irmã dela. Então, todos os participantes estão tentando encontrar a irmã dela. Ela tem quanto? 5 dias pra encontrar a diva. 5 dias. Ela consegue? Aí vocês vão ter que ler esse livro aqui. Que é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Foi a minha leitura 5 estrelas do mês. Eu fiquei passada de tão bom que é esse livro aqui. E é claro que não seria Leituras da Amanda sem um romance. Aí nós temos Haters do Amor, da Catherine Center. Gente, que livro bom. Que livro, coraçãozinho, conforto. Esse livro aqui, eu até falei na minha resenha dele que ele vai muito além, mas muito além mesmo de ser só um romance. Ele vai tratar muito sobre autoaceitação, sobre amor próprio. A nossa protagonista, a Kate, ela tem um problema aí grande por conta de um trauma aí que ela passou com o ex-namorado dela de autoaceitação e amor próprio. E quando ela encontra com o Hutch, é claro que vai ter a historiazinha de amor dos dois, mas a forma com que ela começa a entender que ela precisa se autoaceitar, gente, transforma isso daqui no puro suco do amor. Foi muito gostoso para mim acompanhar os dois se apaixonando, as loucuras da vida e principalmente ela se autoaceitando. Fora que esse livro aqui tem um grupinho de melhor idade que, ó, delícia de ler a participação delas ali. Sabe aquelas vovozinhas que quer abraçar e cuidar de todo mundo? É a Rue e as amigas dela. Vamos ter plot? Teremos plot. Um plot com o irmão dele, o Cole e o Hutch. Muito bom. Porém, gente, esse livro aqui, assim, tem uma história por trás muito bonita. E foi isso que me fez dar 4 estrelas e favoritar esse livro. Ai, Amanda, mas você favoritou? Por que você não deu 5 estrelas? Porque eu acho que faltou um pouco para chegar no 5. Mas, assim, não tem como não favoritar esse livro justamente por conta da história que tem por trás dele, sabe? De ser muito mais do que só um romance. E o último livro lido em fevereiro foi O Detento, da Freida McFadden. Eu não sei se eu falei por aqui, mas eu tô tentando ler, assim como os da Ali Hazelwood, tô tentando ler todos os livros já publicados em português da Freida McFadden. Esse daqui, se eu não me engano, é o 5º livro dela que eu leio. Eu acho que é o 5º livro dela que eu leio. E, gente, que livro bom, hein? Também, favoritei o Divo. Dei 4 estrelas, segue a mesma ordem, não dei 5, porque não é um dos melhores livros da Freida que eu já li, mas não tinha como não favoritar. Gente, esse livro me enganou, assim como todos os da Freida, mas me enganou muito. Muito mesmo, e eu percebi que assim como a protagonista estava sendo feito de trouxa. Mas assim, não tem como não falar bem desse livro. A história aqui, a gente vai acompanhar um pouco a vida da Brooke, que acabou de retornar aí para sua cidade natal junto com o seu filho. E ela é enfermeira e o único emprego que ela consegue é dentro de um presídio de segurança máxima. Lá ela reencontra o Shane, que é o ex-namorado dela, e que assim, gente, ele tá preso lá por culpa dela. A diva que colocou ele na cadeia. Então, vocês já imaginam o plot, as coisas que vão acontecer nesse... O plot vocês não imaginam, mas as coisas que vão acontecer nesse livro aqui. A Brooke me irritou muito, porque, nossa, ela muda muito de opinião. Mas, gente, é sério, isso daqui... mulher pra me fazer de besta. Mulher que devia tatuar na minha testa. É feita de idiota pela Freida, porque, gente, essa mulher me faz muito de trouxa. Eu sempre acho que sei o que é e nunca é o que é. Nunca. Nunca é o que é. E esse livro aqui é mais umas das façanhas de Dona Freidinha, que tem aí o costume e o hábito de me enganar e me fez de otária novamente. Agora é hora da TBR, tá? Como eu falei, esses foram todos os livros que eu li no mês de fevereiro, aí com a minha opinião e as notas que eu dei para eles. E agora nós vamos para a minha TBR, ou seja, a minha To Be Read, os livros que eu quero ler agora em março. Ai, Amanda, eu coloquei 5 livros, porque foi a média do mês de fevereiro, eu mantive a mesma. 5 livros que eu quero ler esse mês. Eu vou ler os 5? Não posso garantir. Mas eu vou me esforçar para poder chegar lá, tá bom? E seguindo aí, né, a minha loucura de ler todos os livros já publicados da Freida aqui no Brasil, a gente vai ter em março O Filho Perfeito e também o Até o Último de Nós. Também são 2 livros da Freida McFadden, 2 suspenses, né, obviamente, porque é isso que ela escreve, thriller de suspense.
vão ter esses 2 livros. Esse aqui eu não tenho no físico ainda, mas eu tenho ele aqui no Kindle, que por sinal, gente, olha, depois eu faço um vídeo de tour, quem quiser comenta aqui. Quero um tour pelo Kindle, porque esse Kindle aqui, como vocês podem ver, ele está colorido, porque eu ganhei de presente de Dia da Mulher, do meu marido. Amor, muito obrigada, você é maravilhoso. O Kindle Signature Color Soft, gente, a edição, a melhor edição do Color Soft e da Kindle que tem. Então, gente, colorido, minhas marcações estão coloridas. Então, quem quiser, pede aqui que eu faço um tour completão nessa belezura aqui. Outro livro aí, que eu acho que ele vai um pouquinho pro lado do humor, mas também não deixa de ser um livro aí que vai tratar um pouco de suspense. É o Clube do Crime das Quintas-Feiras. Eu garanti esse livro aqui num sebo, no ano passado. Eu achei a história muito legal, gente, porque vai falar sobre vovozinhos, vovozinhas. São um grupo de amigos que estão num lar para idosos e que tem aí o Clube do Crime de todas as quintas-feiras, onde eles vão aí ser investigadores. E eu achei muito legal a primícia dessa história, por isso que eu comprei esse livro. E agora, em março, eu quero fazer a leitura finalmente dele. E eu vou falar, gente, por ter comprado num sebo, por sinal, eu vou fazer qualquer dia um vlogão mostrando esse sebo que eu vou. Olha a qualidade desse livro aqui. Quem fala que eu comprei num sebo, né? Porque as pessoas acham que só porque é sebo é tudo coisa velha podre. Não é não, viu, gente? Não é mesmo. Não é mesmo. Bem pelo contrário, é tudo livro de qualidade, porque tem curadoria maravilhosa em todos os sebos. E assim, gente, a única diferença é que o livro já foi lido por alguma outra pessoa, já foi usado. E às vezes nem isso, porque eu comprei um livro que eu tenho certeza que a pessoa só comprou ou ganhou e nem leu, de tão inteirinho que ele tava. As páginas estavam até coladas, porque nunca foi aberto. Então, Clube do Crime, comprinha num sebo, e que eu quero muito ler ele agora no mês de março. Então, vai me acompanhando nas minhas redes sociais. Se você não me acompanha ainda, para agora, dá pausa agora nesse vídeo e vai me seguir nas minhas redes sociais, porque por lá eu vou colocando todas as atualizações em tempo real dos meus livros. Conforme eu vou lendo, eu vou trazendo resenha também mais rápido do que aqui. Então já vai lá, gente. Já vai lá, já me segue. Me segue lá, vai. Eu tô dando um tempo pra você conseguir ir lá e me seguir nas minhas outras redes sociais. Acho que deu, né? Deu um tempinho? Deu um tempo. Eu acho que deu um tempo. Então, você já me seguiu? Vai acompanhar meus vlogs, meus vídeos, minhas coisas malucas que eu vou soltando por lá, das minhas leituras mais em tempo real. Romance, claro que tem que ter um romance patinando no amor. Eu quero muito assistir a série que tem lá na Netflix. Então, eu comprei um livro super curtinho. Comprei para poder ler ele antes de assistir a série. Então, Patinando no Amor vai ser aí, de novo, gente, caindo as coisas que eu compro e vou deixando no meio do livro. Mas, enfim, Patinando no Amor é um livrinho que eu quero ler. Vou começar, na verdade, para vocês, que eu comecei a ler ele já ali no primeiro dia de março, mas eu li só o primeiro capítulo, então eu não considero que eu tenha lido ele ainda, tanto que meu marca-texto está aqui no capítulo 2, então é o livro que eu quero ler aqui em mês de março, né, completo. Vou lê-lo no mês de março, porque tem que ter um romance clichê, gente. Se não tiver um romancezinho na minha To Be Read, não sou eu. Eu amo romances e fantasias, então sempre vai ter. Podem ter certeza absoluta na minha TBR um livro de thriller, um livro de romance e uma romantasia ou só fantasia, porque são meus três gêneros favoritos literários. Então, como eu disse, fantasia, vamos ler lendário. Como eu li Caraval no mês de fevereiro, não tem como não já ir aí para a sequência dele, que é lendário. Que eu descubra mais detalhes sobre o Lenda nesse livro. Eu tô super ansiosa para ter mais detalhes dele, mas principalmente para poder acompanhar um pouquinho a história da tela, porque ela fica um pouco mais superficial no primeiro livro, porque ali é mais focado na Scarlett, então acho que vai ser bem legal acompanhar ela agora nesse livro aqui. Então vamos dar sequência, ler lendário, porque daí eu consigo depois ler Finale, que é o último livro, e terminar essa trilogia aqui que eu esperei tanto para ler e que eu tô amando. Então, gente, esses são os 5 livros que estão na minha TBR que eu quero ler nesse mês de março. E foram aqueles 5 livros que eu mostrei para vocês que eu li no mês de fevereiro. Então já aproveita e conta aqui para mim se vocês já leram algum dos livros que eu li também em fevereiro, ou então que vocês, desses que eu quero ler, se vocês já leram, o que acharam. Já deixa aqui nos comentários, que o comentário de vocês é muito importante para mim. Se você assistir também até o final, já comenta aqui a sua TBR do mês de março. E se você faz também esse tipo de organização de leitura. E não se esquece de deixar aquele super like no vídeo, se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos, porque, gente, bora fazer do Brasil um país de mais leitores. Então, já compartilha aí com os amigos, vamos surtar todo mundo junto. Porque, como eu sempre falo, esse canal aqui é um espaço extremamente seguro para a gente poder conversar
e surtar por livros. Então, um beijo e até o próximo vídeo.